Glória a Deus. Irmãos, confesso que quando eu preparava aquilo que eu compartilharia nessa noite, meu coração se encheu de grande expectativa, porque eu tenho a convicção que quando o Senhor sela aquilo que nós iremos falar, o primeiro que é ministrado pela palavra é o próprio pregador. Nesses últimos dias eu tive diversas experiências com o Senhor, preparando aquilo que eu venho trazer para vocês essa noite. E, antes de tudo, queria trazer o título da mensagem. Hoje eu quero falar a respeito da profundidade da satisfação em Cristo. A profundidade da satisfação em Cristo. E antes de entrarmos no que diz respeito ao que é essa profundidade, o que é essa satisfação, nós precisamos entender qual é a tendência natural de qualquer ser humano. Tendência que qualquer um de nós estamos sujeitos, porque a nossa tendência é caminhar pela superficialidade. É muito mais fácil andar na superficialidade. A gente não quer se aprofundar em relacionamentos, a gente não quer se aprofundar em relacionamentos com o próprio Deus, porque isso nos custa algo. Andar pela profundidade nos custa algo. Mas hoje eu estou aqui para te lembrar que o andar na profundidade é o que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor tem. Jesus veio para isso. Hoje nós vivemos uma geração que é muito rápida para julgar qualquer tipo de pessoa. Hoje nós vivemos uma geração que não avalia mais o ser humano. Avalia as fraquezas, avalia os defeitos, avalia as sensações, avalia aquilo que ela sentiu ao reagir com aquilo que ela presenciou. E nós lidamos com o contexto eclesiástico dentro da igreja, na vida cristã, porque a vida cristã ela está além disso. A vida cristã ela está além daquilo que você teme. A vida cristã ela está além daquilo que você anseia. A vida cristã ela está além das suas necessidades, além das suas carências. Sabe por quê? Porque Deus sabe de tudo isso. Deus sabe das suas limitações. Deus sabe dos seus deslizes. Deus sabe das suas dificuldades. Mas Deus também decide te amar e cuidar de você, independente do que aconteça. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, para te lembrar disso, para te lembrar de onde o Senhor te tirou e para onde o Senhor quer te levar. O Senhor cada dia quer nos levar a uma intimidade, a um relacionamento de pai e filho, que vai muito além dessas coisas. A nossa tendência, naturalmente, é de enxergar tudo como natural, de enxergar tudo como uma forma natural de pensar aquilo que nós recebemos como entendimento das circunstâncias que nos acontecem. E isso é natural, porque nós não iremos avançar nesse aspecto de enxergar o mundo da forma que Deus enxerga, se nós não mergulharmos profundamente nele. Esse é o segredo. Porque a primeira forma que você enxerga um problema, ela vai ser superficial. A primeira forma que você enxerga uma crise, ela vai ser superficial. A primeira forma que você enxerga uma pessoa, seja seu marido, sua esposa, seus filhos, alguém que falou mal de você, ou alguém que você ama. Não importa qual que é o cenário, mas vai ser superficial em um primeiro momento. A nossa primeira resposta é sempre na superfície. E hoje eu quero aqui ler o primeiro texto, antes de expor o texto que nós compartilharemos de fato, mas eu queria que vocês abrissem comigo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, quero ler do verso 15 em diante, nós vamos ler do 15... do 15 em diante. Vamos ler lá. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam, mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Verso 18.
E por fim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, quantos aqui querem viver coisas novas no Senhor? Quantos aqui, de fato, querem viver coisas novas? O Senhor nos chama para isso. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos deixa claro a respeito daquilo que nós devemos viver como novidade de vida. O Senhor nos chama para que nós, a partir do momento que nascemos de novo, andemos sempre em novidade de vida. E é isso que o Senhor tem para nós. Só que, beleza, Álvaro, nosso Deus quer que nós andemos em novidade de vida, mas eu estou aqui para te falar que essa novidade de vida, o novo de Deus, ele sempre vai exigir de você uma nova perspectiva. O que é uma perspectiva? Um novo ponto de vista. Você vai ter que mudar a forma com que você enxerga o que você enxerga, porque senão não faz sentido. Se você lidar com as coisas da mesma forma que você tem lidado ao longo dos anos, não vai ter nada novo. Vai ter as mesmas reações e até as mesmas frustrações. Então o novo de Deus, ele exige uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva vai dizer respeito da sua profundidade. Então, Álvaro, como que eu vou ter uma vida mais profunda? É entender que se nós estamos em Cristo, o nosso olhar, o nosso agir, o nosso viver, ele não pode ser a partir de um plano ou de uma perspectiva natural ou humana. Irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais aqui domingo após domingo. Não faz sentido você reagir lá fora de maneira natural. Você tem que a cada dia exercitar o seu olhar espiritual, porque senão não vai ter nada de novo. E é isso que o Senhor tem para você. O Senhor tem coisas novas, mas as coisas novas irão acontecer a partir de uma perspectiva nova. Então, ser espiritual é quando nós avaliamos. Por outro lado, ser superficial é quando avaliamos as circunstâncias apenas pelos sentidos, apenas pela lógica natural. E nós tendemos a fazer isso dia após dia. Por que geralmente nós fazemos isso? Porque é o primeiro contato que a gente tem com qualquer informação. Como que a gente recebe qualquer informação? É pelos nossos sentidos. É por aquilo que a gente escuta, é por aquilo que a gente vê, é por aquilo que a gente sente. Então, a primeira informação, ela sempre é superficial, porque ela acontece através do nosso corpo. Mas, infelizmente, as nossas avaliações e decisões têm tendido a serem superficiais por causa disso também. Porque não há um basta no meio do caminho. Nós podemos muitas vezes sair de um culto como esse, ter uma experiência incrível com o Senhor, mas aí sair da porta para fora e voltar para a superfície. Nós podemos muitas vezes falar que nós nos relacionamos com o Senhor, orarmos todos os dias, mas ser uma oração que de certo nível é superficial. O que é uma oração superficial? Um momento em que você conversa com o Senhor simplesmente para apresentar a sua lista de pedidos. Entende que é possível ser superficial até com coisas espirituais? É possível ser superficial lendo a palavra de Deus. A partir do momento que você lê a palavra de Deus de maneira religiosa, ou que seja para cumprir o seu cronograma, o seu plano de leitura bíblica, não tem nada errado de plano de leitura bíblica. Inclusive nós entregamos aqui no início do ano. Quantos aqui pegaram o plano de leitura bíblica da igreja? Glória a Deus. Os que estão seguindo é outra história, mas quantos pegaram? Glória a Deus. Mas tem pessoas que às vezes ficam tão ficcionadas no plano de leitura bíblica que ela quer cumprir, marcar tudo para no final do ano falar, eu li tudo. Mas e aí? Você mergulhou no texto? Como o pastor Vinícius disse semana passada, você se deixou ser lido pela palavra em momentos como esse? O Senhor nos chama para esse nível de relacionamento. Porque senão, deixa eu te falar, se você andar simplesmente cumprindo ritos, você vai estar só arranhando a superfície. Não vai gerar transformação. E outra, te falo isso com toda certeza, a vida na superfície é muito mais pesada. A vida na superfície cansa, porque você não está lá nem cá. A profundidade é que te traz sustentação. A profundidade é o que te segura. Irmãos, nós precisamos a cada dia, hoje nós temos muito acesso à informação. Hoje tem muita gente falando na nossa vida. Hoje você liga, você entra na sua rede social, de repente tem um cara falando, não existe ser feliz com Jesus. Aí de repente você vai para o outro lado, o cara fala, não, você pode ser feliz, é só você fazer o que você quer, você sentir, enfim.
Nós precisamos de uma profundidade para não cairmos nessas ciladas. Nós precisamos caminhar em sentido a essa maturidade. E hoje, por que eu quero falar a respeito de profundidade? Porque é isso que o Jesus tem para nós. Nós vemos claramente, no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana. Mulher, ela só queria de alguma maneira matar a sua sede. Ela só queria apenas um balde de água no poço de Jacó. Mas ela sai dali com a sua vida completamente transformada, com as profundidades do Evangelho. Então hoje, eu quero expor esse texto de maneira rápida, mas que você abra o seu coração, não perca nada. Eu vou falar muitas informações aqui, mas que você capte toda a profundidade desse texto. Confesso que é um desafio, mas eu tenho a convicção que o Senhor trará essa luz ao seu coração nessa noite. Amém? Então nós vamos falar a respeito do texto de João capítulo 4, mas antes eu quero fazer uma breve introdução a respeito do Evangelho de João, que por sinal, todos consideram como o evangelho mais profundo dos 4. Mas por que o Evangelho de João é o mais profundo dos 4? Porque há algumas razões que tornam o Evangelho de João de uma maneira singular. Nós sabemos que existem 4 evangelhos que retratam a profundidade daquilo que Jesus é. E por que, Álvaro, existe e tem essa necessidade de 4 evangelhos? Porque nós sabemos que na nossa dimensão física, para examinarmos algo de maneira clara, ou para passar uma mensagem, hoje nós vivemos em um mundo que tem comprimento, largura, ou comprimento, altura e profundidade. São 3 dimensões. Mas nós entendemos que, para que nós tenhamos a convicção do que está retratado em cada uma das dimensões, nós precisamos de 4 observadores. Se eu quiser projetar um púlpito igual esse, eu vou precisar ter uma vista superior às vistas laterais, o comprimento, a largura, a dimensão e a vista dos 2 lados. Por isso que Deus é tão perfeito, Ele cria 4 evangelhos. E eu vou passar pelas peculiaridades deles de maneira bem rápida. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus retrata Jesus como rei, exalta a sua majestade, mostra que Jesus veio legalmente como rei. E para comprovar isso, Mateus, ele apresenta a genealogia de Jesus, mostrando que ele é filho de Davi. Em Marcos, por outro lado, já retrata Jesus como servo. Se por um lado Mateus começa com a genealogia, conectando Jesus a Davi, e fecha com a visão escatológica, Marcos não tem genealogia, porque escravo não se preocupa com linhagem. Nós sabemos que as famílias nobres conhecem a sua genealogia. Nós sabemos que a rainha Elizabeth sabe a sua genealogia. Agora é rei Charles, né? Sabe sua genealogia. Teve até uma certa vez que eles deram um jeito de conectar a linha sucessória britânica com o próprio Davi. Um malabarismo que eles fizeram para sustentar a legalidade da monarquia. Mas em Marcos a gente não vê isso, porque Marcos mostra Jesus como servo, como escravo. Em Lucas, por outro lado, nós vemos Jesus como filho do homem. Lucas nos mostra aquele homem que veio pagar o preço para a humanidade. Aquele homem que precisava morrer. Lucas mostra o resultado, que o salário do pecado é a morte, e que alguém tinha que pagar por isso. Que a nossa liberdade custou a morte de um inocente. Lucas nos lembra que Jesus veio como um homem, que o Verbo se fez carne para nos ensinar a sermos verdadeiros humanos. Irmão, muitas vezes a gente pode divagar nos nossos pensamentos e achar que nós estamos aqui, a palavra de Deus nos ensina como ser Deus. Mas deixa eu te falar algo, Jesus veio para te ensinar a ser homem e mulher, a mostrar até a plenitude da humanidade, como que um homem e uma mulher devem viver, para isso que Jesus veio. E aí, por outro lado, nós temos o ápice dos evangelhos, a profundidade dos evangelhos. O apóstolo João escreve que João veio com a missão de revelar Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus. Que ele começa falando que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. João vem mostrar que Deus, na sua imensa magnitude, se reduziu para morar dentro da barriga de uma mulher. Como o Ranieri falou hoje cedo, Deus se reduziu
a uma pequena célula. E antes disso, o próprio Deus se reduziu a um espermatozoide. O próprio Deus, você tem noção dessa magnitude? Eu, como um bom curioso, eu fui procurar a respeito da medida de um espermatozoide. E eu estou aqui para te falar hoje. Guarde essa informação. Um espermatozoide, ele tem 52,5 micrômetros. O que é micrômetros? Micrômetros é 10 elevado a menos 6 metros. O que é 10 elevado a menos 6? É um número com 6 zeros para trás. É 0,0000056 ou 525 metros. Resumindo, muito pequeno. Muito pequeno. E aí, por outro lado, nós temos o tamanho do universo. Porque esse Deus que se reduziu a esse pequeno tamanho, Ele criou o universo. Se Ele criou, Ele é maior que o universo. E hoje, nós temos a medida do universo observável. A medida do universo observável é 9,3 vezes 10 elevado a 10 anos-luz de distância. Deixa eu te falar algo. Emaús também é cultura. Anos-luz. Anos-luz não é medida de tempo. Então, se alguém falar assim, nossa, conheço fulano anos-luz atrás, não. Anos-luz é medida de distância. É como se a pessoa estivesse falando, nossa, eu conheço a Carol há metros atrás. Não faz sentido. Então, não use anos-luz como tempo. Sei que parece, tá bom? Tá vendo? Então, anos-luz é 9,6 vezes 10 a 12 quilômetros, meu Deus do céu. O que eu quero trazer com isso, irmãos? Que Deus é muito grande, que Deus é infinitamente grande, que você não consegue mensurar o tamanho de Deus. E esse Deus reduziu a uma célula pequena, para que nós estivéssemos aqui hoje. Irmão, se isso não te traz não te constrange a adorar esse Deus, eu não sei o que pode fazer. Então João é o evangelho mais profundo. E de aspectos práticos, você pode entender a profundidade do evangelho de João também, porque João foi o único discípulo que não experimentou a morte como mártir. Ele morreu pelo tempo. Então ele escreveu o evangelho dele a partir de uma maturidade maior. E por outro lado também João teve maior proximidade com Jesus, como ele mesmo se intitulava, o discípulo a quem Jesus amava. Então, enquanto Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta como servo, Lucas como filho do homem, João revela como filho de Deus. Aquele que veio do céu como a resposta que os homens precisavam. Mais do que um rei, mais do que um servo, mais do que um homem, ele é o próprio Cristo de Deus. Ele é o meio pelo qual nós somos salvos. E o mais incrível no evangelho de João, e nos outros evangelhos também, que no Novo Testamento nós temos uma nova compreensão de Deus. Se no Antigo Testamento, em muitas passagens, nós temos um Deus difícil de ser compreendido, nós entendemos que no Novo Testamento Jesus vem para nos mostrar o Deus compreensível. E quando eu falo compreensível, não é o Deus atencioso, ou um Deus que entende todas as coisas, mas é um Deus que toca, é um Deus que os homens podem ver e os homens podem entendê-lo. No Evangelho de João nós temos a completa lucidez disso. E aí, ainda trazendo um panorama do Evangelho de João, João nos mostra que o Evangelho não se trata simplesmente de eventos, de acontecimentos esporádicos, mas João nos mostra que o Evangelho é feito de encontros. Deixa eu te falar algo, irmãos, nós podemos nos acostumar a viver Evangelho de eventos, mais um culto, mais uma conferência, mais um compromisso religioso, mais uma noite de avivamento, o que quer que seja. Irmãos, isso não vai valer de nada se esses eventos não forem um encontro pessoal entre você e Cristo, porque é sobre isso que João nos mostra, é sobre isso que Jesus veio. Jesus não veio para fazer eventos,
Jesus veio para promover encontros. Essa é a pessoalidade do Evangelho. Vou te trazer de maneira prática. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós temos lá: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mais para frente fala lá: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Está falando de encontro. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o encontro. No capítulo 2, o que tem no capítulo 2? Nós temos o primeiro milagre de Jesus. Aonde aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Em um casamento. Casamento é um evento, amém, mas é um evento restrito. Você não é convidado para qualquer tipo de casamento. Quem te convida para casamento é quem é íntimo. Esse trem de convite para casamento dá um problema, vocês não sabem tanto que dá problema. Porque exige uma intimidade, exige uma proximidade. Aí você vai no meio da igreja dessa. Irmão, não fique triste se alguém não chamar para o casamento dele, amém? Não fique triste. Quem falou amém porque está casando, está organizando a festa. Certeza. Mas não fique triste, porque é caro, é muito caro. Então não dá para chamar todo mundo. Então nós entendemos que Jesus, de certa maneira, ele vivia um ambiente de intimidade ali. E Jesus decide fazer o primeiro milagre. Não é ressuscitando uma pessoa num ambiente hostil. Não, ele vai para uma festa íntima, onde ele resolve ajudar um casal que ia passar vergonha, porque o vinho ia acabar. Olha a pessoalidade de Jesus. Capítulo 3, nós temos o verso mais famoso, que até a Gabi citou aqui na oferta, o mais conhecido dos brasileiros, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo sabe de cor. Mas qual foi o contexto que Jesus falou isso? Jesus está num encontro à meia-noite com um judeu face a face, com Nicodemos impactado pelo Evangelho. Um encontro completamente pessoal. Jesus fala esse versículo que tem marcado a nossa vida dia após dia. Um encontro completamente pessoal. E aí nós chegamos no capítulo 4. No capítulo 4 nós temos a pregação que muitos dizem, pregação mais profunda de Jesus. O capítulo 4 é uma pregação extremamente impactante. Uma pregação que tem um grande impacto no ministério de Jesus. E eu queria te convidar a ler comigo, a partir do verso 3 do capítulo 4, a versão revista e atualizada. Pode projetar também. João capítulo 4, verso 3. Fala o seguinte: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, repete comigo, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Dá-me de beber. Irmãos, eu confesso que eu tinha preparado ler a história toda, mas ontem, esse dá-me de beber me pegou. Esse dá-me de beber mexeu comigo ontem, estava compartilhando com a minha esposa. Porque esse dá-me de beber é muito interessante. Porque eu não sei se, às vezes era só eu. Nós cantamos e sabemos que a mulher tinha sede. Mas antes de tudo, quem pede a água é Jesus. Dá-me de beber. Ou seja, muitas vezes nós achamos que somos nós que estamos correndo atrás de Deus. Mas, na verdade, o Evangelho nos mostra que Deus sempre esteve correndo atrás de nós. Agora, Jesus encontra essa mulher e a gente canta da sede dela, a gente fala da sede dela, mas a primeira pessoa que está com sede nessa narrativa da história não é a mulher.
Quando ele vê a mulher, a primeira coisa que ele fala é: dá-me de beber. Sabe o que Jesus está falando para essa mulher? Que antes de você saber que eu estaria aqui para matar a sua sede, eu estava com sede de te encontrar aqui. É isso que Jesus nos mostra. A história dessa mulher nos mostra que, antes de tudo, a verdade do Evangelho nos diz que um dia Ele estava nos esperando em um poço. Quando nós chegamos lá, Ele já estava dizendo: antes que você chegasse aqui, eu já tinha mudado o roteiro da sua história, eu já tinha mudado todos os seus caminhos, para poder te encontrar aqui. Eu estou aqui para te falar hoje, que antes de você querer vir para aqui essa noite, antes de você querer vir para cá essa noite, Jesus já tinha mexido na sua agenda, porque Ele queria te encontrar aqui. Irmãos, eu gosto da visão que os puritanos têm a respeito do Evangelho. Eles falam o seguinte: que nós éramos como Lázaro, que estava morto. Qual que é o mérito de Lázaro ao estar morto? Qual que é o mérito? O que ele fez? E de repente, Lázaro simplesmente escuta: Lázaro, vem para fora. Sabe o que Jesus de fato está dizendo para aquela mulher? E é o que de fato aconteceu na nossa história. Um dia Ele apareceu na nossa história, um dia Ele apareceu na minha história e disse: Álvaro, vem para fora. E nesse momento eu saí da morte para a vida. Será que isso aconteceu com algum de vocês? Será que você pode testemunhar o encontro que Jesus teve um dia? Que por mais que a gente possa tratar de maneira superficial e achar que nós temos o controle da nossa agenda, eu estou aqui para te lembrar que Jesus é quem controla a sua história. Jesus é quem promove esses encontros. Não há nada que você tenha feito para que Ele pudesse te encontrar. É só a mais profunda e maravilhosa graça de Deus. Aleluia. Vamos continuar no verso 8. Parei no verso 8. Verso 8. Pois seus discípulos... Versão Nova Almeida atualizada, eu estou lendo, tá? NAA. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Não, estou lendo na revista atualizada mesmo, desculpa, irmãos, falha a minha. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Irmãos, muito poderoso. Antes de continuar, eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Porque eu tenho a convicção que o Senhor trará a leveza da profundidade da satisfação essa noite. De uma vida plena com Ele. Pai, nós oramos, Senhor, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que de encontro a esse texto, nós possamos estar plenamente satisfeitos no Senhor. Pai, que o Senhor nos livre de todo espírito de ansiedade,
de medo, de aflição. Senhor, que o Senhor venha, Pai, trazer um rumo para as nossas necessidades, carências. Pai, nós nos sujeitamos ao Senhor, nós humildemente nos sujeitamos ao Senhor, entendendo que nós dependemos do Teu Espírito, Pai, para que nós sejamos direcionados a viver uma vida plena, a uma vida profunda, uma vida que vale a pena ser vivida, Pai. Em nome de Jesus. Você sabe que essa história dessa mulher, e assim, quando nós estamos falando de viver algo novo em Deus, é tão interessante porque o Evangelho não tem tantas novidades assim. Eu sei que a nossa geração gosta, eu sei que é uma geração que tem a necessidade de uma nova criatividade, de novas roupagens, de novas identidades, mas deixa eu te falar algo, o Evangelho, ele sempre vai nos levar para o mesmo lugar. A resposta do Evangelho para a sua vida, ela sempre vai te levar para o mesmo lugar. Diante das suas inquietações, diante dos seus anseios, das suas buscas, o Evangelho, ele te leva para o mesmo lugar. E muitas vezes nós corremos um grande risco de que ao conhecer o Evangelho, nós continuemos achando que nós precisamos de alguma outra coisa. Esse é o nosso risco. Nós corremos risco de entrar ano após ano, dia após dia, vivermos esse ambiente de igreja, achando que Jesus simplesmente se tornou um meio para que eu conquiste aquilo que eu quero. E quando eu falo isso, quero que você seja sincero consigo mesmo. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Cristo? Não é errado você desejar o seu sucesso profissional, não tem problema algum nisso. Mas será que você tem se relacionado com Jesus apenas para que Ele seja um meio do qual você vai conquistar o seu sucesso? Será que você tem se relacionado com Jesus para que Ele seja apenas um meio para que você realize aquilo que você sonha? Porque nós sabemos que nós corremos o risco de nos falar o tempo inteiro, falar, não, Senhor, se o Senhor não me der essa coisa aqui, eu não posso ser o completo. E hoje Jesus está aqui para te perguntar, mas eu não sou suficiente para te fazer completo? Irmãos, hoje você está diante daquele que é a fonte, você está diante daquele que resolve todas as coisas, não é um intermediário, ele não pode ser rebaixado a uma posição de intermediário. E aí nós corremos esse risco de fazer com que a nossa oração ela seja simplesmente um método para dizer a Deus o que a gente tem de expectativa para conquistar. E caso Ele não consiga satisfazer, aí nós não estaremos completos. Misericórdia. Hoje você precisa entender o seguinte, que nós servimos a um Deus que muitas vezes frustra expectativas. Vou te dar um exemplo prático. Nós sabemos, o Evangelho nos mostra, que aos pés da cruz de Jesus, nós temos um encontro com 11 homens frustrados. 11 homens que viveram com Ele, dia após dia, e que eles tinham a convicção que Jesus iria os libertar da opressão romana. Mas eles estão ali extremamente frustrados, porque Jesus não veio na roupagem que eles queriam, não veio. E digo ainda mais, estava pensando até a respeito de Judas. Lógico que quando nós falamos de Judas, tudo aquilo que nós falamos é uma grande incógnita, porque a palavra de Deus não entra em detalhes. Mas para mim faz sentido pensar que Judas, vivendo o que viveu com Jesus, vendo o que Jesus fazia dia após dia, ele pensou, esse cara, eu não vejo ele libertando-nos da opressão romana. Quem sabe eu não posso dar um empurrãozinho a ele? Quem sabe se eu não vendê-lo, vai chegar lá na hora H que ele está sendo chicoteado, ele vai falar, pronto, vou livrar o meu povo dessa opressão. Faz sentido. Será que Judas pensou dessa forma? E depois... E aí, meditando nisso, eu trouxe esse sentimento que eu tenho a respeito de Judas para um aspecto pessoal. Será que muitas vezes nós nos relacionamos com Deus
e entramos nesse tipo de relacionamento de querer ajudar Deus de alguma forma, ou de querer ensinar a Deus como ser um bom Deus para mim. Ou seja, eu vou fazer minhas orações, mas eu vou mostrar para Deus tudo aquilo que eu preciso, porque eu preciso ajudar a Deus a ver a necessidade que eu tenho, porque aí, se Ele resolver, Ele vai ser um bom Deus. Será que nós temos andado por esse nível de relacionamento? Os 11 discípulos, eles estão lá frustrados porque a libertação que eles queriam não veio. E nós, por outro lado, nós temos ideais de vida. Não é errado nós planejarmos a nossa vida, não é errado nós sonharmos. Mas eu estou aqui para te lembrar. E essa não é uma mensagem agradável, e você não vai escutar em muitos lugares falando isso. Mas o Evangelho, ele não se move com a sua expectativa de futuro. O Evangelho, ele vai permanecer o mesmo. Toda ideia, toda pregação que seja, de que se amanhã eu tiver isso, eu vou ser completo, é uma completa mentira. Toda ideia do Evangelho não é simplesmente uma expectativa de futuro. O Evangelho é a certeza do agora. Essa é a raiz, essa é a profundidade do Evangelho. O Evangelho é a realidade de que se eu tenho Cristo hoje, eu tenho tudo, fala comigo, tudo que eu preciso para ser a pessoa mais satisfeita que existe. Eu não estou esperando mais nada. Eu tenho já. Deixa eu te falar algo, a satisfação na nossa geração é um completo milagre. E é um milagre que só Jesus pode dar. O ser humano, ele é naturalmente insatisfeito. E digo ainda mais, na nossa geração ainda mais. Porque você está o tempo todo se comparando, rolando seu celular lá. Ah, fulano tem isso, aí de repente chega uma propaganda. Nossa, lançou uma versão nova do seu carro. Mudou nada, arredondou uma beiradinha lá. Nossa, se eu tivesse, eu ia estar mais feliz. Aí você vê fulano de tal, está viajando. Rede social é lindo, né? Tudo perfeito. Mas isso vem alimentando os nossos corações de um senso de completa insatisfação. Essa pregação é cada dia mais necessária no nosso meio. Cada dia mais necessária. Voltando, Jesus então ele vai encontrar essa mulher. E por que esse texto é tão profundo? Porque a fome, o desejo, a sede dessa mulher, ela não é natural. Jesus já sabia. Você sabe, a sede dessa mulher não é a sede que a gente resolve comprando um filtro de água Europa e levando lá para a casa dela. Não resolve dessa forma. A sede da mulher fala de uma sede da alma. A sede dessa mulher fala de uma necessidade de suprimento. A sede dessa mulher fala de uma emoção descontrolada que tem a necessidade de ser suprida. E a Bíblia diz agora que essa mulher vai encontrar com Jesus e ela tem sede e vai até Jesus. E João traz essa narrativa desse encontro. E o que acontece quando um ser humano com a alma sedenta encontra um homem do céu? É isso que João nos mostra. Quando essa mulher se encontra com Jesus, ela está com sede. E a primeira coisa que Jesus vai falar com ela é sobre satisfação. Como eu falei, é muito difícil estar satisfeito no nosso tempo. E Jesus encontra essa mulher com a alma completamente insatisfeita. E aí Jesus, nesse encontro pessoal, nesse encontro verdadeiro, ela sai dali plenamente satisfeita. E o que Jesus disse para essa mulher? Jesus disse, se você beber dessa água, você vai continuar com sede. Sabe por quê? Sabe por que Jesus disse que se você beber dessa água, você vai continuar com sede? Porque essa mulher, ela já tinha idealizado aquilo que tinha capacidade de matar a sede dela. Aí nós temos um ponto. Você sabe qual que é a nossa grande questão? É que nós sempre estamos idealizando que algo pode matar a nossa sede. Você está o tempo todo pensando, naquele momento que vem aquele espírito maligno de insatisfação, você fala e pensa e fala, não, isso aqui, Jesus tudo bem, mas isso aqui mataria a minha sede. Eu sei que às vezes a gente pensa isso. Quer ver um aspecto que muita gente pensa? Se você for sincero com você já pensou nisso. Muitos pensam, se eu tivesse
aquela quantia de dinheiro no banco, não tinha como eu estar triste. Não tinha como. Deixa eu te falar, isso é uma mentira. Se isso fosse verdade, rico não suicidava. Milionário não tirava a sua própria vida. Isso aí não te completa. Por outro lado, outras pessoas podem falar, não, mas eu estou há muito tempo solteiro. Se eu tivesse casado, seria diferente. Cadê os casados? Tá quentinha, né? Vem que tá quentinha. Tá com a mulher do lado, não vou falar, né? A minha tá assistindo, perdoa. Mas de fato, no casamento a gente vive uma plenitude. Mas deixa eu te falar, não é o casamento que vai satisfazer os anseios da sua alma. Te falar, não existe nenhum vendedor de carro, de concessionária, viu, Baeta? Não existe vendedor de carro que fala o seguinte, vem cá, você está com vazio na alma. Senta aqui, dá uma volta. Se você comprar isso aqui, você nunca mais vai ter sede. Não é sobre isso. Nada disso vai suprir tudo que você necessita. E aí, nós temos uma grande crise. Porque essa mulher encontra Jesus, mas mesmo assim continua com sede. Por que que muitas vezes nós temos a convicção que nós tivemos encontros pessoais com Jesus? Quantos aqui já tiveram uma experiência real com Jesus? Glória a Deus por isso. Mas por que, Senhor? Por que que nós temos ainda tanta sede? Essa é a nossa crise. E essa mulher, ela está nessa crise. E Jesus está falando com ela sobre contentamento, sobre satisfação. E sabe o que é a satisfação no Evangelho? Satisfação não é Deus te dar tudo o que você quer. Não é. Porque deixa eu te falar, você tem uma grande lista de coisas que você quer. E você acha que se Deus te desse, você estaria mais feliz. Mas satisfação não é Deus te dar tudo que você quer. Satisfação é Deus te fazer pleno com tudo que você tem. Esse é o milagre da satisfação. E deixa eu te falar algo. Você pode achar que é próximo, mas existe um abismo entre a sua lista de desejos, aquilo que você quer, e você estar pleno e satisfeito com aquilo que você tem. Te dar um exemplo prático. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai escrever as cartas aos Filipenses, que é a carta da alegria, que é o livro mais feliz da Bíblia. Paulo vai escrever aos Filipenses e vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E mais para frente Paulo vai falar, olha, eu aprendi a me contentar com tudo que tenho. Deixa eu falar, você quer ser feliz? Leia a carta de Paulo aos Filipenses. E aí você pode me perguntar, Álvaro, aonde Paulo escreveu essa carta? Será que ele estava em Dubai? Está feliz desse tanto? Estava sentado no carro novo? Estava lá nas Maldivas? Deixa eu te falar, Paulo estava preso e abandonado. Estava lendo algo sobre essa prisão que Paulo estava. Alguns historiadores acreditam que essa prisão, onde Paulo escreveu sobre a alegria, muito possivelmente utilizava como método de tortura a remoção da higiene. Os presos, eles faziam os seus dejetos dentro da cela. E esses dejetos só eram retirados quando estavam na altura do joelho. E Paulo está lá, falando sobre alegria. Deixa eu te falar, se não fosse verdade, a Bíblia não deixaria Paulo mentir. Ele está escrevendo o livro mais feliz, pisando sobre os seus próprios dejetos. Enquanto ele está preso e abandonado, ele está falando, eu sou um cara plenamente alegre. Deixa eu te falar, o que Paulo está dizendo é o seguinte, há uma satisfação prometida para nós, prometida para mim e para você, que não tem nada a ver com as coisas dessa terra. Há uma satisfação que não tem a ver com as circunstâncias. Como eu falei antes, o primeiro milagre de Jesus foi um casamento.
Quando falava de satisfação com a mulher, ele entra nessa pauta também. Jesus, ele faz o primeiro milagre de casamento. Deixa eu te falar algo. Festa de casamento é um dos lugares mais felizes da terra. É onde os convidados estão felizes, é onde os noivos estão felizes, é onde a família está feliz. É um lugar, é uma festa completamente recheada de alegria. Só que é tão interessante que Jesus opera um milagre neste lugar. E o que Jesus, e o milagre neste lugar? Você pode falar, não, isso não faz sentido nenhum. Porque às vezes o primeiro milagre de Jesus faria sentido se ele fosse curar um filho doente, ou ressuscitar alguém que estava praticamente morto. Mas você sabe, existe um sentido profundo nisso. Jesus opera o primeiro milagre num casamento, para mostrar que aquele lugar era o lugar mais feliz da terra. Mas ele está ali para mostrar que até o lugar mais feliz da terra, ou seja, toda felicidade terrena, ela acaba. O vinho simboliza a alegria natural. Você pode estar pensando, o que me falta é isso ou aquilo, mas deixa eu te falar algo. Acaba. O vinho acaba. Não existe nada que te supra totalmente. Todo casamento, e quando falo casamento, falo de todo momento alegre, toda alegria natural, chega um momento em que o vinho acaba. Muitas vezes nós podemos achar que o dinheiro é a grande salvação do mundo, mas Jesus nos mostra que o vinho desse mundo não pode dar a satisfação que só Ele pode dar. E aí nós podemos ser sinceros com Deus nesse momento. Para e pensa, logicamente falando, se houvesse algo na terra que fosse capaz de te suprir totalmente, seria muito mais barato para Deus te dar do que ter matado o seu filho na cruz. Se nós precisássemos de algo natural aqui, para Deus seria muito mais fácil. Seria muito mais barato para Deus te dar algo que você deseja. Se você acha que precisa de um carro para ser feliz, de um emprego melhor para ser feliz, estou aqui para te lembrar que todo o suprimento que você precisa, todo o suprimento de Deus que você precisa está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, eu quero te chamar para esse coração de arrependimento, para que a gente ande nesse caminho, de nos arrepender de tudo aquilo que nós achamos que, se porventura nós tivéssemos, nos faria felizes. Quem tem Jesus tem tudo o que precisa para ser a pessoa mais completa que existe. Eu quero te encorajar nos próximos dias a descobrir que toda a água que a gente procura lá fora volta a nos dar sede. Irmãos, até de maneira espiritual, se eu te falar, você pode estar pensando aí, não, mas eu preciso é do meu milagre. Amém? Nós cremos em um Deus de milagres, amém? Nós cremos em um Deus que opera milagres. Eu creio que Deus operará milagres nessa noite, amém? Mas deixa eu te falar algo. O seu milagre não vai te fazer completo e satisfeito. Vou te dar um exemplo prático. Jesus encontra 10 leprosos, cura os 10. Quantos voltam? 1. Por que só um voltou para agradecer e adorar a Deus? A palavra de Deus não fala, mas eu conjecturo aqui. Alguns podem ter pensado, nossa, mas por que Jesus demorou tanto para me curar? Outro pode pensar, nossa, agora eu tenho que voltar a trabalhar, que agora eu estou curado, não tem ninguém para me ajudar mais, vou ter que sair do INSS. Você entende? Você entende que o coração humano é um poço de satisfação? Jesus diz para essa mulher, se você beber dessa água, você vai continuar tendo sede. Irmãos, eu estou aqui para te lembrar que todos os ideais que nós construímos, que achamos que poderiam matar a nossa sede, mas que não estão firmados na pessoa de Cristo, eles não são verdadeiros. O problema é que dia após dia, temporada após temporada, você pode ter essa sensação de que algo te falta. Mas hoje, quero declarar algo sobre a sua vida.
que te falta? O que te falta? Jesus marcou um encontro com você essa noite, para te lembrar que se você soubesse quem está te pedindo algo, você pediria. Sabe algo que acontece nessa história também? O problema é que a mulher, ela tinha certeza de que o problema dela era o marido. Por isso que Jesus fala, vai e busca o teu marido. Você acha que foi para que o milagre pudesse acontecer? Não. Jesus trouxe esses, porque ele percebeu. Deixa eu te falar, Jesus sabia que essa mulher teve 5 relacionamentos. Por que ela teve 5 relacionamentos e estava no 6º? Porque ela achava que a satisfação dela estava nessa pessoa que ela partilharia a vida. Hoje, talvez o Senhor está te lembrando aí, que porventura você esteja buscando a felicidade em algo que não vai te suprir. Jesus te trouxe aqui para esse encontro pessoal, para te falar que eu sou o único que pode matar a sua sede. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Essa mulher, ela está cansada. Irmãos, ela está indo buscar água na hora mais quente do dia. Mas por outro lado, ela está com a sua alma cansada. E sabe qual que é a verdade dessa história toda? É que essa mulher, ela está cansada, porque ela não sabe de uma das verdades mais fundamentais do Evangelho. Essa mulher, ela não sabe que ela tem um pai. Muitas vezes, Jesus está falando para ela, você não vai precisar vir aqui mais, porque eu vou colocar a fonte dentro de você. Vamos ser sinceros aqui? A grande fonte das nossas ansiedades, e não vem me falar que você não tem ansiedade, nós vivemos no país mais ansioso do mundo. A grande fonte das nossas ansiedades é porque nós não temos a revelação da paternidade de Deus. Deixa eu te falar, Deus também te trouxe aqui essa noite para te lembrar que você tem um pai. Você tem um pai. E quando eu falo que você tem um pai, é para que você se lembre quando você era criança. Qual que é a preocupação de uma criança? A criança, ela está preocupada com a provisão que vai vir mês que vem. Nós temos um pai que cuida de nós. Nós temos um pai que nos supre, que nos sustenta, que nos provê. Deixa eu te falar, eu sou igual você, por mim, seria muito mais fácil orar a Deus e falar, Deus, me dê a provisão de pelo menos 10 anos para que eu fique em paz. Mas deixa eu te falar, Deus na sua soberania não decidiu trabalhar dessa forma. Deus, Ele manda a provisão do dia, a provisão de amanhã, depois Ele manda depois de amanhã, e da depois de amanhã. Deus, Ele te promete essa noite, que as circunstâncias virão, mas Ele vai estar com você. Ele vai estar lá dia após dia. Você não precisa saber como vai ser. Gente, eu não estou falando aqui para você não se planejar, para você viver uma vida desregrada, não. Estou te falando para você avaliar aquilo que tem te deixado ansioso, as suas incertezas a respeito do amanhã. Saiba que o Senhor já tem provisão para você. O Senhor já tem satisfação para você. Com esse coração, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, ainda nesse espírito. Queria que você se lembrasse aquilo que eu falei lá no começo.
Senhor nos chama para uma vida de profundidade, uma vida de completa satisfação com Ele. A satisfação com Deus está totalmente ligada a um relacionamento profundo que você nutre com seu Pai. E essa satisfação é que traz a leveza para a sua vida. Essa é a satisfação que te liberta de qualquer ansiedade. Essa é a satisfação que te faz viver de uma maneira plena. Essa satisfação que traz a alegria que o apóstolo Paulo experimentou. Quantos aqui querem viver alegres? É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem para nós. A minha oração hoje é que nós saiamos daqui plenamente satisfeitos com Ele, plenamente satisfeitos, plenamente completos, que nós andemos em um nível mais profundo de relacionamento com o Pai, que nós lembremos dia após dia de que o nosso Pai é o Verbo que se fez carne, é o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus que não tem limitações,